Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Episódio de hoje: Imigração. Raia, funiculi, culicula, culicula. Raia, funiculi, cunicula, cunicula. Cunicula, culicula. Raia, caringa. Raia, caringa. Cunicula. Culicula. Uai, seu Luiz, o senhor tá feliz aí, hein? Cantarolando? É francês? Uai, dona Ana, a senhora estava aí? Tá me ouvindo cantar? Não, isso não é francês. É uma canção italiana. É uma tarantela de Nápoles. É uma canção tradicional que fala sobre um bondinho funicular que levava as pessoas da base até o topo do Vesúvio. O senhor sabia que às vezes eu trabalho para uma senhora italiana aqui na cidade? Conta uma coisa, desculpa perguntar, mas como que a moça mora aqui e é italiana? Ela não tinha que estar lá na Itália para ser italiana? Vou te contar como é que isso tudo começou. Foi assim, dona Ana. Na segunda metade do século XIX, ocorreram grandes mudanças no continente europeu, que vivia a transição do regime feudal para o sistema capitalista, através de soluções trazidas pela Revolução Industrial e pelas grandes invenções. Essa transição impactou bastante a vida dos europeus, que até então estavam acostumados a um padrão agrícola mais primitivo. Os pequenos proprietários de terra já não conseguiam sobreviver de seu patrimônio, e uma onda de fome assolou a Europa. Entre os países atingidos estava a Itália, que além dessa transição complicada, também passava por um processo de reunificação, o Risorgimento. Do outro lado do Atlântico surgiram as Américas, que tinham tudo ainda por ser construído, e o que não faltava lá era a necessidade de trabalhadores para a produção e ocupação de terras que sobravam. Os italianos viram nos Estados Unidos a grande oportunidade de refazer suas vidas, fugindo da miséria e da fome. Assim, surgiu um intenso fluxo migratório entre os dois países, mas os Estados Unidos não demoraram muito a fechar suas portas para priorizar os próprios trabalhadores estadunidenses. Assim, os imigrantes italianos mudaram o seu destino, apontando para a Argentina e para o Brasil. A Argentina era o destino preferido, mas o Brasil, como ele precisava de mão de obra para sua agricultura florescente nos estados do Sudoeste, começou a oferecer vantagens competitivas
para também ser escolhido pelos italianos. Assim, passou a subsidiar a viagem dos imigrantes e a oferecer as melhores condições de habitação para que eles escolhessem o Brasil como destino. O ápice desse fluxo aconteceu no Brasil ao redor de 1885, até o início do século XX. Olha que interessante. Então, será que a dona que eu trabalho é filha de um desses imigrantes? É isso que eu vou tentar te explicar. Nesta época, o noroeste paulista e o sudoeste mineiro passavam por um grande crescimento de agricultura e a escravidão estava quase decretada. Desta forma, criou-se uma forte demanda de mão de obra. Ao mesmo tempo, a Europa demandava cada vez mais o café brasileiro e o Vale do Paraíba, até então o grande produtor de café, entrou em decadência. E assim, tudo convergiu para o aumento do fluxo comercial entre São Paulo e Minas, se tornando os novos produtores de café para as demandas europeias. Nossa, o nosso café estava fazendo sucesso nas Europa. Sim, e tínhamos condições de aumentar a produção. Simplificando e resumindo, neste momento histórico, São Sebastião do Paraíso estava se consolidando como um município produtor de café e se localizava justamente no novo polo cafeeiro que surgia. Desta forma, a cidade se preparou para se tornar o destino para os imigrantes italianos. E veio muita gente? Olha, quantas pessoas exatamente eu não sei dizer, mas sei que a cidade os recebeu com todos os protocolos contratados com o serviço de imigração, que representavam para os imigrantes o diferencial das vantagens para que os italianos escolhessem o Brasil. O livro Pimentas no Paraíso, Raízes, relata este momento histórico das relações do Brasil com a Itália, pelo ponto de vista dos políticos de São Sebastião. Não existe registro de quantas famílias italianas emigraram para Paraíso, mas foram centenas, talvez 1 milhar que deixaram a sua terra natal e fizeram uma ousada travessia do Oceano Atlântico, perigosa e insalubre, com duração de 1 mês, até chegar ao Porto de Santos, onde eram recebidos pelo serviço de imigração, e muitas vezes tinham que cumprir quarentena ou aguardar os documentos para que chegassem ao seu destino final, que nem era conhecido por eles quando eles saíam da Itália. Era somente quando eles chegavam nos portos brasileiros é que ficavam conhecendo o seu destino. Bravos italianos. Bravo! Tutti buona gente! De posse de seus documentos, eles embarcavam em um trem que os distribuía entre os municípios que os solicitavam. Quase nenhum imigrante falava o português e tinham que aprendê-lo na vida que passaram a ter por aqui. Um lugar que dele eles nada sabiam. Foi graças a este afluxo de gente que São Sebastião do Paraíso ganhou também o aporte da cultura italiana. E com isto se enriqueceu mais ainda com outras formas do viver. Até aquele momento, a cidade contava, então,
com a contribuição das culturas africanas e portuguesa, embora houvesse alguns imigrantes de outras origens, mas não em número expressivo. Nossa, que chique! Então aqui se reúnem várias culturas. Então... Estas são até hoje as principais vertentes culturais da cidade. Mas um detalhe me intriga bastante em São Sebastião. Vê-se muitas manifestações populares da cultura africana, como, por exemplo, o Congado e o Moçambique. Mas sabe aquele padrão italiano que a gente conhece no Brás, em São Paulo? Ah, não sei, eu nunca fui em São Paulo. Ele não é muito frequente em São Sebastião do Paraíso. Eu não sei dizer porque eu nunca fui no Brás. O senhor sabe? Eu nunca saí daqui. Nunca nem fui a São Paulo. Quando eu era criança e morava em Paraíso, apenas alguns italianos ou descendentes exibiam em seu jeito de ser este padrão tão caloroso que só vim a conhecer melhor quando morei em São Paulo. Os italianos de São Sebastião são mais discretos, mas sono tutti buona gente. Eu tive grandes amigos em minha infância, descendentes de italiano, e por isto agradeço até hoje o fato da cidade ter sido contemplada com a chegada desses imigrantes que se uniram a nós e hoje somos um povo só, paraisenses. Mas cá para nós, que o sorvete é uma delícia, isso não se pode negar. Grazie tante, Itália! Você escutou mais um episódio do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta, uma série de programas falados em que Luiz Pimenta Neves Júnior nos conta um pouco sobre os diversos temas que perpassam o processo de escrita do seu livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas. Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. Em breve, novidades sobre o lançamento do segundo volume do livro. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.